Existem pessoas que não chegaram onde estão porque tiveram atalho. Chegaram porque não desistiram no meio do caminho, mesmo quando o chão parecia instável ou até mesmo invisível. O episódio de hoje não é sobre carreira apenas, mas é sobre origem, identidade, posicionamento. Nós vamos falar também sobre machismo no mercado de trabalho, inteligência emocional, mas eu quero aqui hoje, principalmente, enfatizar a história de alguém que não desistiu no meio do caminho. Hoje eu recebo aqui com muita alegria uma mulher, engenheira agrônoma, alguém que começou de uma origem muito simples, mas que hoje alcança um lugar de destaque no mercado do agronegócio. Com muita alegria, eu quero receber aqui minha amiga, uma inspiração para mim, Ilane de Jesus, engenheira agrônoma. Que alegria ter você aqui, minha amiga, que bom. Oh, uai, você me emociona com a abertura dessa, uai. Tô emocionadíssima aqui. Gestante, amiga, a gente fica muito Eu emocionada. sei. E gestante, gente, a gravidinha do ano, né, numa fase Sim, muito linda da vida dela, que é gerar graças a Deus. vidas, alguém que gera vida no campo, Uhum. mas que agora está gerando uma vida dentro de si, né. Seja muito bem-vinda, Ilane. Aninha, obrigada. Nossa, que honra estar aqui com você. Quando me fez o convite, não pensei 2 vezes. E eu sei que vai ser bênção de Deus esse bate-papo. Tô aqui coração aberto, né? Vamos falar sobre. Você já deu uma introdução aí falando que a gente vai falar um pouco sobre tudo. Então, que a turma que estiver acompanhando a gente abrir uma live aqui, tá? Opa, Já tem uma turma boa aqui nos acompanhando. E simbora. Obrigada, minha amiga, pelo convite. isso aí. Seja muito bem-vinda. Ilane, eu acompanhei um pouco da sua história, né, mas eu queria que você contasse para o público que nos assiste hoje, como que foi a sua origem. Hoje você trabalha numa empresa de renome do agronegócio, uma empresa muito importante. Uhum. Você tem uma carreira muito linda, uma trajetória muito bacana, Obrigada. né. Eu participei ou acompanhei um pouquinho dessa sua história, mas eu Sim. queria que você trouxesse lá da origem. Como que a Ilane chegou na engenharia agronômica? A minha história, o início de tudo foi porque eu morei na roça, né, Aninha? Então, a minha infância todinha eu fui criada na roça e ali já nasceu essa essência do campo, né? Então, eu cresci sabendo que eu queria trabalhar com alguma coisa voltada para o campo, porque o campo, quem conhece sabe que é, é Apaixonante, é né? apaixonante e, assim, eu não sei nem falar uma palavra que realmente determina tudo que eu sinto pelo campo. Acho que é paixão mesmo, conexão com o Uhum. nosso criador. Então tudo começou na roça, né. Meu pai, ele nos levou para morar lá na roça, e aí, futuramente eu tive que voltar para a cidade com a separação dos meus pais, mas eu acho que o maior legado que ele deixou na minha vida, com certeza, foi essa vivência no campo. Uhum. E aí depois do ensino médio, eu cresci e já falei: "Meu Deus, eu tenho que procurar algo no agro, né, agronomia ou veterinária", mas sempre eu pensei em fazer agronomia. E ali no início parecia que não ia ser possível, porque na minha cidade não tinha agronomia. E aí os Uhum. recursos poucos, venho de uma família bem humilde, eu falei: "Como é que eu vou fazer agora, meu Deus?". E aí eu fiz 1 ano de química, né, porque era o curso que tinha lá na eu falei Uhum. assim: "Ah, química tem no agro também, então eu vou fazer química aqui, bora ver o que que dá". Mas é licenciatura, não me identifiquei. Fiz por 1 ano química e depois falei assim: "Não é isso que eu quero, vou correr atrás do meu sonho". E aí eu fiquei sabendo, né, do FIES, que é uma forma de você financiar a faculdade pelo Uhum. governo, só que a faculdade ficava 60 quilômetros lá de Formosa. E aí, minha amiga, eu tive que conciliar trabalho com faculdade. Foi, assim, uma fase muito difícil para mim, porque a minha alimentação era horrível, até o sono também, né, porque 5 horas da manhã eu tinha que estar dentro da van. Aí ia para a faculdade e voltava 2 horas. 2 horas eu tinha que bater o ponto no meu trabalho, sair de lá só 10 horas da noite. Então era uma loucura. Ou seja, só nessa breve introdução aí a gente já identifica algumas barreiras que você enfrentou, né? Sim, Condição financeira, a distância, né? Da, sim, da, da faculdade para sua casa, 60 quilômetros. Você ainda teve que se adaptar ou tentar se adaptar num curso por 1 ano, que foi química. sim. Ou seja, muitas crenças limitantes nesse tempo, Ilane. Sim, Você chegou a pensar porque assim: ah, não é para mim, não vou conseguir, não vai dar certo. Como é que foi Eu isso? não eu não via possibilidades, né, Ani, eu falei: "Poxa, tudo bem que é o desejo do meu coração, mas às vezes Deus não tem isso pra mim, né, porque pelo que eu tô entendendo não vai acontecer, né". E aí, nesse trabalho, eu trabalhava em uma empresa de idiomas e lá tinha muito agrônomo, agrônomos,
E aí aquilo foi, sabe, reacendendo aquela chama no meu O coração. convívio com essas O pessoas. convívio com essas pessoas. E aí, conversa vai, conversa vem, com eles, que eu gosto muito de fazer amizade, né, conhecer a turma. E aí eu conheci uma agrônoma, que ela que me apresentou esse FIES, né, o FIES que é um programa do governo. Uhum. E ela falou assim, Lã, tem uma faculdade em Planaltina DF, que é perto aqui de Formosa. Por que você não vê a possibilidade de fazer? E tudo começou por causa dessa menina. Eu falei, olha, quem sabe, né? Deus coloca pessoas no nosso O caminho meio que a para... gente vive determina muito o que a gente vai ser, para o bem ou para o mal, né? Isso é O verdade. meio que você está inserido, se você tem um olhar de captar, de absorver as coisas boas, né? Você estava no meio que a influência de agrônomos, que era o seu Aham, sonho, te reacendeu um sonho sim, e, poxa, vou voltar a lutar por isso. E alguém que te incentiva. Então, a sim. importância de ter pessoas que nos incentivem, né? Que caminhem junto com a gente no sonho, no propósito. É verdade. E naquela época, Aninha, eu lembro que era poucas agrônomas. Tinha duas, né, que faziam o curso lá na Wizard. Uhum. Wizard já é a empresa que eu trabalhava. E uma delas que me incentivou. Então, agradeço muito a ela, se ela estiver ouvindo aqui. Beijão, Deus te abençoe. E aí tudo começou por causa dela, né? Dessa conversa que a gente tinha, a gente se aproximou bastante e deu tudo certo. Fui atrás. Aí, claro, antes disso eu tive que fazer o Enem, né? Uhum. Graças a Deus tirei uma boa nota e consegui financiar 100% da minha faculdade. Se 100%. não fosse isso, se eu não tivesse conhecido esse programa, eu não conseguiria, porque minha mãe, eu te falei que os meus pais separaram, né? Então, Sim. nessa época, ela tinha que bancar a casa, né? E tudo Suprir tudo sozinha, sozinha. suprir tudo sozinha. Como é que ela ia pagar uma faculdade para mim? E eu não podia fazer uma faculdade pública, porque era mais longe ainda, aí tinha que pagar aluguel, enfim, não tinha como. E aí, com esse trabalho, eu conseguia pagar o transporte, né? A faculdade já estava financiada, mas eu tinha que pagar o transporte, os materiais, e com o trabalho eu consegui manter isso também. Uma jornada dupla que ficava pesado Muito, fisicamente muito. falando, mas que te ajudou ali a suprir o que você precisou, né? Sim, e eu lembro que era tão cansativo, né, essa época da faculdade, que às vezes eu me perdi em algum trabalho, em algumas datas, e mais uma vez Deus colocou um anjo na minha vida, a Luciele, que é minha grande amiga, para me ajudar com isso também. Ela sempre me lembrava, sabe, das datas do trabalho, me ajudava a estudar no tempo que eu tinha lá na Uhum. faculdade, mas foi muito assim difícil, sabe? Todo o percurso, quem acompanhou de perto sabe o quanto que foi dificultoso. É. Mas hoje você está colhendo aí os frutos de todo esse esforço, da dedicação Uhum. e principalmente não ter desistido, né? Sim. De lembrar, como diz o nosso programa, você pode além dos limites, né? Então você olhou para você Sim, e eu imagino que você pensou, eu posso além daquilo que tem tentado me limitar. eu amei esse nome. Acho que tem muito a ver com a minha história mesmo. Ir Que bom. além dos limites, né? Acreditar que se você tem um sonho, você correr atrás desse sonho, você pode sim, você consegue sim. E eu sempre falo nas minhas redes sociais, a fé, né? O poder que a fé tem, é o nosso combustível. Então, a Sim. fé foi meu combustível do início até aqui. O tempo todo, né, Ilane? Sim, A fé é que nos motiva a sair da cama. A fé é que é. nos motiva a estar A aqui estar aqui, hoje, exatamente. a olhar para o nosso trabalho, olhar para a família e não desistir. E não é sobre religião, é sobre acreditar em algo, em alguém maior, que é Deus, o nosso Criador, e que não nos deixa sozinhos, né? Pega na mão e fala: Eu tô com você, não te deixo, Ai, nosso não te Jesus deixo. Cristo é tudo para mim, sabe? É a presença mais importante da minha vida e é por ele que eu estou aqui, por causa dele, por ele, para ele, vivo por ele e sou muito grata ao Senhor por tudo que ele fez na minha vida. Eu até me emociono porque eu tenho muitas experiências lindas assim com Cristo. Gente, não tem como falar que Cristo não existe, sabe? Eu que já vivi tantas experiências lindas com ele, sou prova viva desde o meu nascimento, porque não era para eu estar aqui desde que eu nasci Olha também. Eu só, passei por uma eu fiquei em coma, né, com 10 meses de nascida. E aí minha mãe conta tanta história linda, assim, de propósito que ela fez com Deus. Minha avó orava, pelejando, né, pela minha vida. E eu tô aqui, sou resposta de oração. E sempre foi assim toda a minha vida. No meu primeiro trabalho, eu lembro que eu fiz campanha de oração junto com a minha mãe. Deus respondeu. A questão da faculdade de agronomia também foi uhum. resposta de oração. Então, tudo foi baseado na fé. Ou seja, desde pequena vivendo além dos limites, porque desde sempre o Senhor te sustentando, né, Ilane? Sempre, minha amiga. Desde sempre Sempre, pegando na sempre, sua sempre. mão ou te carregando no colo, como ele sempre faz com a É. gente, né? Ilane, mas dentro da sua trajetória de vida, da sua história,
dentro de todos esses limites que você foi enfrentando e superando um a um, qual o momento que mais te marcou que você precisou ser curada? Você olha para trás e fala assim: nossa, uau, como Deus me curou nessa área. Existe algo assim que te marcou mais? Que de repente você olhou para você e falou assim: ou isso aqui, ou eu sou curada, ou eu vou continuar paralisada nisso aqui? Uau, que pergunta, né? Eu acho que realmente foi com a separação dos meus pais. Eu Uhum. me questionava, né? Nossa, por quê? Por quê, Senhor? E eu tenho muitas recordações boas, assim, com meu pai na infância, na roça. Só que na adolescência, quando eles separaram, eu tinha mais ou menos 12 anos, e eu me questionava, né? Até orava muito sobre isso. Mas, Senhor, por quê, né? E aí, quando eles separaram, meu pai se afastou completamente de mim. Mas o Senhor foi falando ao meu coração, assim, trazendo à minha memória as coisas boas que a gente passou. E se não fosse por causa do meu pai, eu não teria conhecido o campo, eu não teria essa paixão pelo campo. Então, eu ressignifiquei isso, né? Uhum. Assim, obrigada, pai. Graças ao Senhor, né? Nasceu a chama da agronomia no meu Ele coração. tem uma participação, né? Tem, A tem. semente do agro ele plantou em Foi ele você. que plantou. Ele não é vivo mais, né, mas eu carrego boas lembranças dele e não tenho ressentimento nenhum. É claro, assim, antes, como eu te falei, eu sofria muito com isso, porque ele se afastou, né, Uhum. e eu ficava me questionando, será que o problema está em mim? Onde é que está o problema? Mas não, o Senhor falava no meu coração, eu cuido de você, eu sou com você, e seu pai foi uma peça fundamental na sua vida. Se você vive o agro hoje, né, e tudo iniciou Uhum. por ele. Então, eu acho que esse foi uma das maiores coisas que eu ressignifiquei na minha vida, porque eu carrego isso até hoje, né. O Uhum. agro, se eu lembro do agro, do campo, eu lembro do meu pai, eu lembro das músicas que a gente usava, que a gente escutava na roça, ele gostava muito de um sertanejo caipira, um Modão? modão, Zezé de Camargo e Luciano. Zezé de Camargo e Luciano tem umas músicas antigas dele, assim, que Aham. toda vez que toca eu lembro do meu pai. Então, assim, são raízes Boas que lembranças. sim, É. boas É o lembranças. que a Bíblia fala, reter o que é bom, né? É isso mesmo, Então, né. reter as boas memórias, os ensinamentos que ele deixou, o exemplo que ele deixou. E talvez hoje por isso que você tenha essa ligação de fé tão forte com Deus, né? Porque se o pai terreno, biológico, falta, e as pessoas não são perfeitas, né, É, Ilane? Ninguém é verdade. perfeito, nós não Não. somos, mas existe aquele que é perfeito que não falta, Ai, né? graças a Deus por isso, Existe o Senhor. Deus Pai que ele não depende de nada nem de ninguém para exercer a paternidade dele na nossa vida. Então, se Sim, a gente é falho ou quem está à nossa volta por algum motivo desliza, ele permanece perfeito e fiel do nosso lado, né? ele é perfeito. Isso e exatamente isso que ele ministrou ao meu Hum. coração. Você tem a mim, você não precisa de mais nada. Eu supro todas as suas necessidades. Ele foi ministrando e me Uhum. mostrando. Então, Você teve a oportunidade de, com seu pai ainda em vida, ter uma religação com ele, uma reaproximação ou não? quando ele estava é porque, ele teve câncer, né, então quando ele Uhum. estava nessa fase final, aí eu tive alguns encontros com ele, algumas lembranças muito boas, então ele foi em paz, né. Ele Uhum. não era convertido e eu sempre falo sobre Cristo, porque ele é tudo na nossa vida, e aí ele teve um encontro com o Senhor também, ele foi maravilhoso, assim, o que Deus fez na vida dele. Uhum. Foi sofrido, foi doído, mas foi necessário, né. No Uhum. final tudo deu certo. Que bom, que bom. Ilane, por tudo que você viveu, por toda a sua história, sua origem, né? E quando eu falo de origem, hoje a gente sabe que no Brasil, infelizmente, o ensino público, né, não é para todos. É. E isso acaba, né? Eu falo porque eu vivi isso na pele, Uhum. então também passei por essa fase das dificuldades, da dupla jornada, né, dos meus pais ali se desdobrando para poder me estudar. Enfim, eu vivi muito do que você viveu, Sim. né? E a gente sabe que não é fácil. Mas por isso, pela separação dos pais, enfim, por N fatores, existe um momento na sua vida, na sua trajetória, que você sentiu que você precisava se provar duas vezes? Não, eu preciso aqui agora colocar um esforço a mais aqui, porque até para validar quem eu sou. Sim. Minha mãe, por ser uma mãe solteira e muito batalhadora, né, ela é referência para mim em fé, referência de mulher. E aí eu sempre tive no meu coração de vencer na vida, né, de conseguir ser alguém na vida para que eu pudesse honrar minha mãe, honrar tudo que Uhum, ela fez por mim, todos os esforços dela. Então, assim,
quando vinha as dificuldades, eu lembrava da minha mãe, da minha família, das minhas irmãzinhas. Então, ela foi esse combustível, né, para mim, durante a trajetória da faculdade, no início da minha carreira também. E aí, as minhas irmãzinhas, o que eu mais fico feliz e que eu sinto realização quando eu vejo reconhecimento das minhas irmãs. Quando eu tenho esse reconhecimento em casa, para mim isso é tudo, sabe? Eu não preciso nem do reconhecimento de fora, mas se eu tenho em casa, nossa, Senhor, então minha missão está sendo realmente cumprida, né? Graças a Deus. Então, para mim, a maior conquista que eu tenho é ser referência e exemplo para minhas irmãs dentro de casa, para minha mãe. Graças a Deus, hoje eu posso, né, ajudar elas, apesar que minha mãe é batalhadora, super independente, mas eu falo assim, filho tem aquilo, né? Eu quero retribuir, né? tudo que ela fez por mim quando eu era criança, quando eu era adolescente, tanto esforço. Então, minha mãe sempre foi esse combustível também. Faz parte também do honrar, né? Do honrar, Do honrar. exatamente. O interessante é que o reconhecimento, né? O ser humano, a gente fala, fulano, ele é orgulhoso, ele é vaidoso, gosta de receber elogio, e a gente acaba alimentando ou absorvendo essas crenças, né? Sim. Não precisa me elogiar. E não, isso é da nossa essência, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Deus, ele é adorado, nós somos reconhecidos, ele nos reconhece. Nos reconhece como filhos, ele reconhece a nossa capacidade, ele reconhece os nossos talentos. E às vezes a gente tem essa dificuldade, né, de reconhecer no outro aquilo que o outro é. E quando esse reconhecimento não vem de fora, às vezes a gente se abate. É verdade. Mas quando em casa a gente tem, né, eu vi você falando, seu olhinho brilhando, né? Aí quando vem da família, vem das pessoas que a gente ama, ele parece que tem um duplo valor, ele tem um duplo sentido, o peso é diferente. Eu acho que é onde tudo começa, né, Aninha? Mas a sua pergunta foi tão boa que eu tenho outra resposta também. Quando começou a minha vida profissional, que aí eu vi que eu tinha que provar que eu era boa. Porque quando eu comecei como assistente técnica, posso falar o nome da empresa? Pode, fica à vontade. Na agroquímica, eu era a única mulher a campo. A única mulher a campo. Eu falei assim, olha... Eita, eu tenho que fazer a diferença aqui, porque no meio de tantos homens, a única mulher, então eu não posso ser uma qualquer. Então, assim, eu pensava em ser melhor que eu a cada dia, sabe? Me superar a cada dia, me superar a cada desafio. Então, assim, eu entrei já com esse pensamento de ser a melhor. Ilana, mas você se acha demais ser a melhor? Não, mas ser melhor do que eu mesma, sabe? Me superar. E, enfim, e deu muito certo. Eu acho que a força da mentalidade, né, é um trem surreal. E aí, foi passando os anos, eu consegui desenvolver um bom trabalho como assistente técnica, e depois eles me promoveram a consultora comercial. E depois de 4 anos de trabalho, eu fui reconhecida como a maior vendedora de fungicida de toda a agroquímica. Você lembra? Eu estava lá. Você estava lá. Então, eu vi o quanto que é importante, né, a gente ter essa mentalidade de realmente querer as coisas, né? Eu quero ser a melhor, eu vou conseguir. Posicionamento, né? Posicionamento. Ilane, posicionamento alinhado com inteligência emocional e força psíquica, né? Sim. Então, assim, eu sei aonde eu quero chegar. Inteligência emocional, o que falam sobre mim ou aquilo que me desafia não me paralisa, pelo contrário, eu vou usar isso para me impulsionar. E aí a questão do psique é de não deixar que isso mine os seus projetos. E quando a gente fala do agronegócio, especificamente, porque é o seu ramo, a sua área, é um meio que majoritariamente falando é masculino. É masculino. E não é sobre quem é melhor do que o outro, mas é porque existe muitas crenças, né? Existem ainda muitos padrões, muito machismo, muito ciúme, né? Das parceiras, vamos dizer assim. E eu percebo que precisa ter um esforço um pouco maior para provar a capacidade. Com certeza. Você já ouviu muito... mas você vai dar conta de regular essa plantadeira? Como já ouvi. Essa conta sua tá certa? Sim. Como é que foi isso, Ilane? Eu vou compartilhar com você a experiência que eu tive bem no iniciozinho da minha carreira, né? Eu era assistente técnica e fui fazer uma visita para um produtor de milho. E aí, antes de chegar no galpão lá da fazenda, eu passei por uma lavoura de milho. Aí eu tava com o estagiário, falei, vamos dar uma olhadinha aqui antes, que aí a gente já tem um assunto, né, pra abordar lá com o produtor. E aí, quando eu entrei na lavoura, assim, eu vi que tava com uma incidência muito alta de cigarrinha. Eu falei, tem muita cigarrinha aqui, bora falar com ele, né, pra fazer uma aplicação, porque senão dá enfesamento, tem que cuidar.
Tá, eu cheguei lá, cumprimentei ele, me apresentei, né? Sou Ilane, tô começando aqui na região. Foi a primeira visita de todas. E tal, me Foi a apresentei. inauguração da Ilane. Foi a A inauguração com o estreia. pé direito, minha amiga. Aí, conversa vai, conversa vem. E eu falei assim, olha, eu vi que o senhor tem um talhão aqui perto da sede. E eu parei lá e dei uma olhadinha, né? E eu vi que tem muita cigarrinha. Então, se o senhor precisar de algum produto, né? A gente trabalha com esse. E ele falou assim, uai, mas você sabe o que é uma cigarrinha? Eu falei assim, olha, é o seguinte... Aninha, parei assim, olhei pra ele e falei assim, é o seguinte, vou voltar lá na lavoura e vou trazer pro senhor, você me confirma se é uma cigarrinha ou não, pode ser? E assim eu fiz. Fui lá na lavoura, peguei a cigarrinha, trouxe assim na mão e cheguei nele, falei assim, serve isso aqui? Será que eu tô errado ou é isso mesmo? E ele ficou meio assim, sabe, com a minha reação, mas eu vi que ele fez isso porque eu era mulher mesmo. Tava chegando, Te recém-chegada. testando, mas também querendo ali se sobrepor a você Foi uma pelo gênero, situação né? meio constrangedora, sabe? Mas eu acho que ele não esperava essa minha reação. Só que depois eu continuei atendendo ele e a gente, sabe, um cliente assim, interessante. Foi interessante, Foi assim, o atendimento com ele. ele foi uma ferramenta de aprendizado, né? Foi. E lá na frente ele lembrou dessa história, Aninha. Nem eu lembrava mais. Mas por que me marcou tanto? Porque ele reconheceu o que ele tinha feito. Falei assim, nossa, Ilane, tô lembrando aqui. Primeira vez que você veio me visitar, eu não fui tão cordial, né? Fiz isso. Me desculpa, viu? E eu tô vendo aqui a profissional que você é. Mas, foi um desafiozinho pra você iniciar aí com o pé direito. Sabe? Então, assim, a gente passa por tanta coisa, Aninha, que você tem que ter um jogo de cintura. Tem. Se você não Inteligência tiver, emocional. tem que ter inteligência emocional. Se você não tiver, você acaba parando no meio do caminho ou achando que aquilo não é pra você. Mas faz parte. Algo, para quem nos assiste, né? Algo que sempre me chamou a atenção e me gerou admiração pela Ilane é o carisma dela. É uma das marcas registradas dela no campo, né? Você sabe disso, é o carisma. Então, a Ilane do campo do dia a dia é essa que está aqui na minha frente. Tá sempre sorrindo. Não me lembro de ver a Ilane em nenhum momento assim, estressada, irritada, de cara feia. Se ela, né, com certeza Sim. teve, porque todo mundo tem esses momentos. Sim. Mas eu sempre, quando ia me referir a ela, falava assim, gente, a Ilane, ela tem uma inteligência emocional muito grande. E no agro a gente sempre fala, né? Aquilo que te irrita te domina. A gente tem essa frase. Sim. E por que eu tô dizendo isso? Porque se nesse primeiro contato, nessa primeira experiência, você pega ar nessa situação, Minha amiga. você tinha se invalidado. Tinha. Eu acho que. Não era o cliente que ia te invalidar pelo Exatamente. fato de ser mulher ou de conhecer ou não a infestação que estava ali, né? A praga que estava ali, as cigarrinhas. Tinha mal começado minha carreira e ia terminar. Isso, mas o que eu acho interessante é o que a gente precisa exercer na nossa vida é o se conhecer. Então, quando ele te testou e falou assim, será que você conhece mesmo? Né? A Ilane sabia quem ela era, ela sabe quem ela é. Falou, eu sei, eu estudei, eu me preparei. Disso eu sei, podia não saber outras coisas, Isso, mas disso e não é sobre, ninguém sabe de tudo, não existe, nem o mestre, o PhD, o doutor, ele não sabe de tudo. Todo mundo tem o que aprender todos os dias, seja na carreira, seja de forma pessoal, todos os dias a gente aprende. É verdade. Né? Mas o que me chama a atenção é que o conhecer, e eu sempre tenho batido na tecla aqui no Você Pode Além dos Limites, que é o que determina a nossa vida, é identidade. Quando você sabe quem você é, nada te para. Quando você conhece o seu conteúdo, né? Por isso que eu iniciei falando, olha, hoje a gente vai falar sobre desafio, mas vamos falar aqui também sobre aquilo que está dentro de nós. Porque o que tem dentro de você? Você que nos ouve agora, que no Você Pode, Além dos Limites. O que existe dentro de você? Dentro de nós sempre vai ter sonhos e vai ter as barreiras. Aí você que vai decidir quem você vai alimentar. Quem é que vai vencer? O seu sonho, seu posicionamento, seu propósito de vida, a sua capacidade, sua identidade, ou aquilo que estão tentando gerar em você? Você não vai conseguir, é difícil, todo mundo já faz isso, ou ninguém nunca fez isso, né? E aí eu deixo essa pergunta para sua reflexão. Quem você vai alimentar no dia de hoje? O que te vai colocar para frente ou o que vai te manter estacionado? É sobre isso, né, Ilane? Muito é sobre bom, isso, minha né? amiga. E eu entendo por que eu fui tão forjada assim, né? meu Do Deus, do fogo. Por que tantos desafios, tanta dificuldade? Mas o Senhor sabia o que eu
passaria ali na frente. Então, eu acredito que toda essa inteligência emocional, digamos assim, né, eu consegui ter naquela situação justamente pelas coisas que eu já tinha passado. Então, aquilo ali não me abalou. Claro que ali no momento eu fiquei assim, e agora o que que eu faço, né? Uhum. E eu acho que até nisso também o Senhor que nos dá sabedoria, porque Sim, eu acredito que eu tive uma reação sábia. Acho que ele não esperava aquilo, mas eu poderia muito bem ser, falar, mas você acha que você é quem pra falar isso de mim, sabe? Ter agido de é. outra forma. E assim, o que o outro é não pode mudar o que nós somos. Se o outro, né, é arrogante, se o outro é prepotente, porque tem muito disso também, né? Tem. As pessoas chegam, falam de uma forma ríspida, questiona a sua capacidade, Uhum. questiona a sua origem, né? Eu já ouvi muito isso. Ah, você, olha de onde você veio, olha a Exatamente. sua família. Ah, você é mulher, você é isso, você é aquilo. Então, assim, querem o tempo todo te colocar à A prova, prova, sim. né? Ou te invalidar. Mas o que pensam de você não determina o que você é. O que falam sobre você não te coloca onde você foi criado para estar. E isso faz toda a diferença. Entender o propósito e saber quem eu sou, saber a minha identidade, né? Eu acho que você acabou de falar o segredo, né, do sucesso de uma mulher no agro, porque realmente é um setor, né, ainda majoritariamente masculino, e para você conseguir se destacar, ser uma pessoa que realmente faz um papel ali diferenciado, você tem que ter isso claro, né, na cabeça. Sim. O seu sonho, o porquê que você fez agronomia, por que você está ali. E é isso, é sobre isso mesmo, se conhecer, saber de onde você veio, aonde você quer chegar. E nas horas mais desafiadoras, sabe, Aninha, da minha vida, o Senhor trazia isso na minha memória. Usava pessoas para me lembrar de fatos interessantes, fatos assim que que eu passei, a pessoa passou junto comigo. Falei, o que que você passou para você chegar até aqui? Você lembra disso e disso? Eu nem lembrava, e a pessoa trazia aquilo para minha memória. É sobre isso mesmo, né? Você Uhum. ter a certeza do seu propósito. Quem tem propósito na vida tem tudo, é o que nos guia, né? Ao longo dessa trajetória, Ilane, você teve mentores? Você teve pessoas assim para, Ilane, não vai por aqui, esse é o melhor caminho. Você teve pessoas que você se inspirou, mas que também te deram a mão? Sim, inclusive um deles não era nem mulher, viu, era um homem. Olha. Porque na agroquímica tem o pessoal da pecuária e o pessoal da agrícola, né. E Hum. aí, a pessoa que fazia a parte de pecuária na mesma região que eu, vou até dar um abraço aqui pro meu amigo Aristides, famoso Oh, Ari, você vai lembro lembrar dele. demais. Ele foi uma referência grande para mim. E ele foi uma pessoa que realmente ombrou comigo, pegou na minha mão, me ensinou muita coisa. E me dava aquelas alertas, né, tipo assim, quando eu estava, assim, meio pra baixo e vinha alguma coisa desafiadora, Ilaninha, ele me chama de Ilaninha, "Ilaninha, olha, Bora. bora mulher, levanta". E ele foi uma pessoa que Deus colocou na minha vida pra me dar essa mão, sabe, essa mão amiga, Uhum. me ensinar muita coisa que eu não sabia, até mesmo questão de postura, de posicionamento, você tem que posicionar assim, Ilane, você tem que ser firme nisso aqui. Então ele foi um mentor, né, eu falo que ele nem acho que ele nem sabe disso, ele achava que Vai a ficar gente sabendo agora. eu acho que ele achava assim: "Ah, vamos sair pra vender", né, que a gente vendia muito semente de capim compartilhada. Uhum. Mas ele me ensinou muito, assim, com a forma do posicionamento dele, inclusive ele também era campeão de vendas. Então, assim, eu andava com uma pessoa muito fera, isso com certeza me ajudou demais a Uhum. conquistar, né, o que eu conquistei. Eu E agradeço. o respeito, né, Ilane? Porque é claro que a gente sai para trabalhar todos os dias e a gente vai em busca do dinheiro. É claro É. que o que paga boleto, paga conta é dinheiro, dá conta, né? É isso. Mas o reconhecimento, eles andam juntos, eles andam alinhados. Então, Sim, quando você faz o que gosta e, além da dedicação e do profissionalismo, você coloca amor, você coloca ali, né, aquele afinco, aquela dedicação, sim. parece que atrai um pouco mais o resultado financeiro, É né? verdade, faz Atrai, sentido. né? Um atrai o outro. E ter essas pessoas do nosso lado, ainda mais, né? No caso, o Ari, uma pessoa de referência, de sucesso, vira uma Faz diferença. inspiração também, não Vira, vira? com certeza. Ele, assim, como vendedor, ele é a minha principal inspiração, porque é um Uhum. cara fera demais, assim, é raras vezes que ele saiu de uma fazenda sem fazer uma venda. E eu: "Caraca, mas você é cabuloso Quando mesmo, eu hein". crescer, quero ser igual ele. Eu É mais ou falava menos isso? isso, um dia eu chego lá, uau, como é que você
Cara, como é que você conseguiu conduzir essa conversa desse jeito? Parecia que o produtor rural não queria fechar de jeito Você já nenhum. estava perdido a negociação e conseguiu reverter, né? Sim, ali coloca PNL, sabe? Em prática mesmo. Coloca Muita coisa tudo, assim né? que a gente vê de uma forma mais. Oh, minha cabeça tá. Sem ser na prática, né? A gente Uhum, faz bastante curso, se prepara para isso. Mas com o Ari eu via isso na prática. uhum. Então, muito bacana. Ele é referência para mim. Desejo todo sucesso pro meu amigo, Aristides. Eu chamo ele de Aristides. Teve algum momento, Ilane, que você pensou em desistir? Nunca pensei, Aninha. Nunca pensei. Nunca. Acho que é por causa desse propósito dentro do meu coração. Eu quero ser uma engenheira agrônoma, de sucesso ainda, sabe? Quero fazer a diferença. Então, quando vinham os desafios, eu ficava triste, às vezes, poxa, será que eu tenho que pegar, né, um outro viés e ir por outro caminho? Mas desistir nunca, nunca. E interessante que a Ilane, para quem nos assiste, hoje ela consegue fazer isso na vida de muitas pessoas. Por um tempo, eu estive como gestora de pessoas e sempre que eu ia entrevistar, né, chegava um candidato, principalmente na região de atuação dela, e eu perguntava: tem alguém que você se inspira? E era assim, unânime. Se fosse na região de atuação da Ilane, ah, tem a Ilane. Eu falei: você Olha, conhece a Ilane? gente. Conheço a Ilane. De onde? Ah, eu vi uma fala dela, uma foto, um produtor falou, alguém falou. Então, assim, é, a gente, quando exerce o nosso propósito, a gente, quando exerce a nossa identidade, a gente vai contagiar os outros. Às vezes, pessoas que você nem conhece. Às vezes, pessoas que a gente nem sabe. Esse podcast aqui, nós não sabemos o alcance que ele vai ter, né, Sim, Ilane? Nós não sabemos onde ele vai chegar. Mas eu costumo dizer que tudo que a gente faz tem endereço, para o é bem ou para o mesmo. mal. Por isso, a gente tem que Sim. tomar cuidado com o que a gente fala, o que a gente faz, porque às vezes a gente fala assim: ah, eu faço o que eu quiser, eu mando no meu nariz. Mas, opa, peraí, vamos parar, vamos pensar, vamos Não é refletir. bem assim, Porque a não. gente não é como eu costumo brincar, a gente não é como o pequeno príncipe que vive sozinho no mundo. A gente vive em comunidade. E tudo que você faz, na verdade, o mundo ele reage àquilo que você faz. As pessoas Sim, reagem àquilo que você faz. O exemplo que você trouxe do produtor, ele reagiu à sua inteligência emocional, ao seu carisma, à sua humildade, porque você teve que exercer humildade ali sim. naquele momento. E, gente, vamos falar sério? Será que ele dentro da Ilana não tinha vontade de reagir diferente? Claro que É tinha. óbvio, gente. Entrar no carro e ir embora, falar assim: rapaz, me respeita, você não me Tu conhece. acha que eu sou Você acha quem? que eu sou quem? Estudei para estar aqui. Presta atenção, olha para você, né? Mas o que que predominou ali? Inteligência emocional. Sim, e eu pensei assim, gente, tô começando agora, não posso fazer Dá feio. um tiro no pé aqui, ué. Preciso desse trabalho, né? Uma porta de entrada que me deram, Ou uma seja, confiar em mim, eu propósito. preciso, propósito. Então eu preciso ter uma reação inteligente aqui, Aninha. Uhum. Graças a Deus eu Que tive. bom. A gente falou de machismo, mas assim, hoje a gente está falando do agro aqui, porque a Ilane é do agro, mas isso vale para qualquer mercado, né? E Sim. como eu disse, nós não sabemos aonde esse conteúdo vai chegar, mas eu queria que você falasse um pouquinho também sobre o feminismo. Porque se por um lado o machismo é um limite ou uma limitação, ou pelo menos tenta ser, o feminismo também, né, Ilane? Porque Uhum. se tem um número menor de mulheres, aquelas que têm no mercado nem sempre vão estender a mão uma para a outra, Fato. né? Na maioria das vezes viram concorrentes, mesmo estando na mesma empresa ou na mesma equipe, sempre vai ter algo nesse sentido. Você enfrentou alguma situação relacionada a isso? Ah, De uma colega ali, às vezes, querer te diminuir, ou, opa, aqui o espaço é meu? sim, sim. É, inclusive, isso é algo que eu abordo também no meu perfil, né? A gente, por ser mulher e ainda ser uma comunidade menor, né, inferior à do homem no agro, a gente tem que se apoiar. Então, eu já passei por situações assim que, assim, a pessoa reagiu de uma forma, poxa, a área é minha. Então, assim, o que que você está fazendo do lado de cá? Me via como uma concorrente mesmo. Só que aí, o que que eu fiz, né? Eu não revidei. Mostrei para ela quem que eu realmente era, o meu propósito de vida. Então, assim, se eu não posso somar, eu não quero atrapalhar também. Então, até Hum, nisso também eu acho com humildade, porém com posicionamento. Eu isso. mostro quem realmente eu sou, os meus valores. Se a pessoa quer estar junto comigo, ótimo. Se não quiser, respeito também. Mas tem isso sim. E outras situações que eu já passei também, às vezes,
ciúmes de esposa de produtor rural, por não me conhecer, às vezes, né, julga só por, é um Pelo fato de agrônomo, ser mulher, né? isso, é uma mulher, então vai trazer problema pra cá. E aí, uma estratégia que eu tenho, né, sempre que eu chego numa fazenda, eu sempre pergunto, né, o senhor, né, tem esposa, tem filhas que trabalham aqui com o senhor? Então, eu sempre tento Traz pra descobrir, perto, né? exatamente, para me aproximar, me apresentar, mostrar quem eu realmente sou e mostrar que eu tô ali para trabalho, para agregar, né, no negócio deles. E nada de coisa diferente disso. E aí, quando elas me conhecem, quando eu consigo trazer elas para perto de mim, elas até me ajudam, sabe, nas negociações, me Olha só. ajudam com o próprio produtor rural. Então, isso é muito bom, quando você consegue fazer esse papel. Mas, sim, tem que ter estratégia, tem que ter paciência, tem que ter jogo Não de é do dia pra cintura. noite, Não né? é um processo. É interessante, você falou sobre humildade. E humildade não é ser bobo. Não, é Humil- diferente. Humildade não é se fazer de bobo ou se rebaixar para que alguém pise em você e te humilhe. Muito Uhum. pelo contrário. Humildade fala muito mais sobre exaltar o que está dentro de nós. Ou seja, eu acredito tanto no que está dentro de Mas mim, você tem umas palavras tão bonitas para definir, é isso aí. eu acredito tanto no que está dentro de mim, que o que ele fala ou pensa sobre mim não faz, não vai mexer comigo. Não vai Não, refletir não vai me nada. aluir daqui de onde eu tô firmado no que eu quero. Uhum. Ser humilde é isso, né, Ilane? É isso Ser mesmo. humilde é isso. Não, eu acho que foi a melhor definição de humildade que eu já vi na minha vida, Aninha. É isso mesmo, as pessoas confundem, né? Ai, pobreza é humildade. Então, assim, a pessoa tem nada a ver. Conheço pessoas ricas, milionárias, que são super humildes, e conheço pessoas, né, que são pobres, mas são Não tá arrogantes, vinculada a valor a valor monetário. monetário. Não tem nada a Não. ver. Tá ligada a valor de princípio, né? De princípio. De essência. De essência. De essência. Verdade. Ilane, nessas suas caminhadas aí pelo campo, né? Viaja muito, é muito solitário também, né? É muito Sim. gostoso, mas também é muito solitário. Às vezes entra no carro de manhã e só vai parar ele de noite. Exatamente. Não tem horário para comer, para dormir. Como eu disse, é muito gostoso, é muito bom. Vida de estrada, eu amo, é bom demais. Mas Sim. tem os seus desafios também, né? De estar Tem, minha longe amiga. de casa, né? A Ilane hoje é casada. Quanto tempo de casada, Ilane? 8 anos. 8 anos de casada. Tá gravidinha aí, né? Eu não vou Sim. perguntar o que que é, porque ela ainda não sabe, porque eu vi na rede social dela que é do- só no Natal. Aham. É só no Natal. Tá por dentro, tá Tô por dentro, acompanhando, aí. Aninha. Amigo segue amigo. Mas agora grávida, então não é uma limitação, mas muda a rotina, né? Demais. Né? De Muda. conciliar toda essa rotina intensa do campo com vida de casado, agora de mãe. Enfim, exerce também a questão religiosa dela, né? Você tá tocando ainda? Toca? Não, minha Canta? amiga, tantas mudanças, eu tô sentindo muita falta de cantar, Isso. sabe? Eu tô congregando em uma igreja aqui, mas eu ainda não canto lá, não tô ativa, né, digamos assim. tá. Mas os meus louvores são entoados dentro do carro, principalmente. Mas, enfim, eu disse disso porque ela é muito envolvida, né? Sim, sempre Então, são fui. muitas atividades, estuda muito. Ela vai falar depois do Espora, que é um programa que ela tem aí em parceria. Enfim, ela tá sempre envolvida com muita coisa. Sim. Como que é lidar com isso, Ilane? Essa administração do tempo, que é algo importante dentro da carreira de alguém, né? Demais. Saber administrar o tempo. A gente vive num mundo que a gente se envolve com tanta coisa e de repente você faz muito e não sai do lugar, né? Sim. Como é que é isso para você? Primeira coisa são as prioridades, né? Qual que é a prioridade da minha vida? Então, primeiro vem a família, igreja, família, Senhor Deus, né? Assim, quando eu falo Fé, né? Igreja, na verdade eu quero dizer a fé. Então, eu exerço a minha fé primeiro em casa. Eu gosto muito de fazer culto doméstico com meu esposo, com a minha família, devocional, a gente faz sempre. Então, minha prioridade é isso, a minha fé, minha família e depois o trabalho. E por vez, eu coloquei o trabalho antes da família. Então, até nisso a gente vai criando uma maturidade, mudando, né? Mudando os pensamentos. Agora que vem o baby, vai ficar mais forte ainda essa questão da família na minha vida. Mas, prioridades, porque realmente é muita coisa que eu faço. Meu Deus, às vezes eu penso assim, como é que eu consigo conciliar tudo isso, né? E, claro que eu tento fazer tudo da melhor forma possível, tudo bem feito, né? E além de tudo também, além de engenheira agrônoma
na parte de vendas, né, eu também sou influenciadora digital. Sim. Então, é muita coisa para conciliar. E aí, você falando sobre solidão, né? Às vezes a gente tá muito sozinha. E eu tô passando por uma fase que eu tô mais sozinha ainda, porque o meu esposo foi transferido, né, recentemente. Oi. E aí eu tô sozinha aqui em Goiânia. Então, esses dias mesmo eu passei por um sentimento, assim, de solidão mesmo, Mais de tristeza, melancólica, mais né? melancólica. Eu, ai, meu Deus, tô aqui E a gravidez acaba sozinha. promovendo isso também um pouco, né? A gente fica mais Sim, emotiva, mais sensível no período da gravidez, é né? verdade. Aí Mais eu mais chorona. chorona, eu nunca fui assim de chorar, sabe, e hoje em dia eu tô muito emotiva mesmo. Mas assim, Aninha, o Senhor ele nos direciona o tempo todo, então são fases da nossa vida Uhum. que, como eu te falei antes, eu priorizava mais o trabalho do que minha própria família, né, praticamente não ficava em casa, ficava mais na estrada. Quando eu era assistente técnica, às vezes passava 2 semanas fora de casa, já cheguei a passar 20 dias, Nossa. porque ia para uma região mais distante, não tinha como voltar de um dia para o outro, tinha que fazer o trabalho acontecer. Otimizar ali o tempo ali naquele lugar, né? Sim, então foi uma fase que eu fiquei, assim, bastante na estrada, mais na estrada do que em casa. E é fase, tudo é fase na vida da gente, tudo passa, né? Passa. Mas foi uma fase que eu agradeço muito a Deus também, porque me forjou, me capacitou, me fez ser quem eu sou hoje. Uhum. Mas não é fácil, às vezes você se pega assim, poxa, tô sozinha aqui, meu Deus. É isso mesmo, mas é isso É. mesmo, Porque faz a vida parte. de estrada, ela é muito gostosa, Ai, amo né? dirigir, Porque eu amo. particularmente amo dirigir. E para mim a viagem ela vira um passeio, mesmo Sim, sendo a trabalho. Então, você parar, admirar ali as belezas da criação, sim, para, tira uma foto, conhece pessoas novas. isso é Então, bom. traz um contentamento Uhum, e também traz um amadurecimento, né? Tipo, ali só sim. tá, é só eu e Deus, tem que me virar aqui. Não, pra te falar a verdade, essa parte de tristeza, assim, às vezes que a gente sente sozinho demais, é na parte que tá no hotel, né? Que É, você tá ali é a sozinho. pior parte. Por mais que seja um ótimo lugar, uma ótima cama, um café da manhã, mas você tá ali sozinho. Sozinho, E isso é. mostra que o ser humano precisa de pessoas, Precisa. Minha né? amiga como Precisa de precisa. pessoas, a gente precisa de gente, né? É por isso Sim. que eu falo que Deus nos fez para viver em comunidade. Deus não Gente fez precisa ninguém de para viver gente. sozinho. E ele já mostra isso desde o início, né? Na criação. Ó, olha para Adão e fala: olha, não é bom que o homem esteja sozinho. Vou fazer aqui Vou uma fazer mulher para companheira ele, aí. né? E ali é uma companheira, ele fala disso, de companheira, de companhias. Ilane, hoje, quando você olha para a sua vida pessoal, para a sua carreira, você consegue, assim, identificar pessoas que são esses companheiros para você? Que Uhum. aquela pessoa, assim, que pega na mão, mesmo à distância? Sim. Eu acho que eu posso começar falando do meu esposo mesmo, porque a nossa área é totalmente diferente, né? Ele é bombeiro e eu sou agrônoma. E se não fosse o apoio dele, ou a gente não teria dado certo, ou eu não teria dado certo na carreira. Então, você ter um companheiro faz Uhum. toda a diferença na sua vida. Então, mulherada, cuidado com as suas escolhas. Tem que ter Isso um aí. companheiro, um amigo, um parceiro. Então, o Pedro sempre me apoiou em tudo. Amor, é igual a questão da rede social, me apoiou. Questão, né, do meu trabalho como RTV, tudo ele me apoiou. Então, o primeiro parceiro, meu maior parceiro é meu esposo, com toda certeza. Tenho amigas, como eu te falei, a Lucielen me ajudou demais na Uhum. faculdade, né, na fase da faculdade, é uma parceira que a gente tem uma amizade muito forte até hoje. A minha família, né, assim, meus sogros, minha cunhada, minhas irmãs, sempre me apoiaram também com a questão até de falar assim, nossa, você é inspiração pra mim, minha irmã. A minha irmã, a Joyce, ela sempre fala, isso é inspiração pra mim, você é foda, né? Você é fera demais. É um ânimo para não É desistir, um né? ano, é um ano para não desistir. E agora, recentemente, eu conheci a Vera, que a gente vai falar, né, até Sim, sobre o projeto que nós temos juntas. sim. Mas a Vera, além de ser engenheira agrônoma e RTV como eu sou, ela é mulher de Deus. Olha E foi só. uma conexão muito forte, assim, de primeira. É muito bom quando você encontra uma pessoa com a mesma fé que a Princípio sua, e os propósito princípios, os alinhado valores. determina onde você vai chegar. Uhum. Não é isso? É isso mesmo. E aí o Senhor me presenteou com a amizade da Vera nesse ano de 2025. Então, o Senhor está sempre me presenteando com amizades novas, pessoas que
valem ouro, sabe? Tem histórias inspiradoras, histórias Uhum. que realmente fazem a diferença no mundo, na Uhum. vida de muitas pessoas. E o agro, ele nos proporciona isso. Eu acho o Sim. agro fascinante por causa disso também. Além dessa vivência que eu tenho, né, com a natureza, com as culturas, sempre vivendo algo diferente no dia a dia, as amizades, as pessoas, eu acho que são o bem mais precioso que eu trago na minha carreira. Eu falo que a gente aprende com as pessoas até o que não ser. Tem pessoas que você olha e fala assim: "Nossa, aquela ali, quando eu crescer, eu quero ser igualzinha ela". Aham. Mas tem pessoas que você fala assim: "Não, essa aqui eu não quero estar perto". Aham. E a gente Sim. precisa quebrar um pouco disso, não que a gente tenha que se associar a pessoas que não são exemplo, mas até com essas a gente aprende a como não ser, aprende o que não fazer, o que não falar, É né, o que verdade. não demonstrar. E você tocou num assunto muito importante que eu quero abordar aqui, que é sobre o apoio que seu marido exerce na sua vida pessoal e também na carreira, né, que é um dos Sim. motivos de ter dado tão certo, né, do sucesso da Ilane, essa parceria, né, esse estar junto. Eu, graças a Deus, eu vivo isso também, meu marido tá ali, ó, olha ele lá. O pessoal, o Opa! público não tá vendo ele, mas ele tá aqui comigo aqui no estúdio, me acompanha, meu parceiro. E hoje a gente vive uma onda, né, nas redes sociais, todo mundo o tempo todo falando sobre narcisismo. Ah, cuidado com o narcisista, cuidado com o relacionamento tóxico, né? E fica muito superficial sobre isso. E a gente que é mulher, Ilane, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, não só no relacionamento amoroso, né? Uhum. Mas nos relacionamentos até profissionais. Porque o narcisista, ele chega perto da gente e ele parece que ele veio como um presente, embalado com um laço, né? É tudo tão perfeito, ele vai chegar te abordando ou tentando te cativar como alguém que te ama demais. Ixi, É aí que aque mora o é perigo. aquilo, né. Então, assim, aquela melação, então você é a pessoa perfeita, você é a peça que faltava no quebra-cabeça dele, você e aí daqui a pouco, quando ele conquista a sua confiança, ele vai começar a te minar, ele vai começar a querer exercer um controle, às vezes num ciúme, às vezes num controle excessivo, geralmente é assim que o narcisista atua e é assim que ele funciona. E aí o que que ele vai fazer? Ele vai começar a tirar de perto de você as suas amizades, para te desestabilizar, para que você fique sozinha, Nossa, né. Então é assim que terrível, né? funciona. Por que que eu estou falando disso? Porque nós conhecemos várias mulheres que talvez queiram ir para esse mercado do agronegócio, para a área comercial, independente do segmento, e talvez você esteja se blindando aí sobre uma questão amorosa. Mas eu Uhum. quero aqui deixar esse alerta para que você também tenha esse olhar, essa atenção para pessoas que também estão à sua volta de outras formas, né. Tudo que é demais, né, cuidado, todo excesso esconde uma falta, É todo verdade. excesso esconde uma falta. Então, se está tendo controle demais, e eu não estou falando aqui que não se deve respeitar ou dar satisfação, mas tudo que é demais, opa, acenda aí a luzinha, acenda o alerta, porque tem alguma coisa errada por trás disso, Sim, e né. você conseguir identificar isso no início, né, Nossa, evita muito é sofrimento, ideal, sim. evita muito sofrimento. Ilane, a gente está caminhando já para o final, queria que você falasse um pouquinho sobre o Espora. Sim, sim. O Espora foi um projeto, eu e a Vera, tudo na nossa vida é Deus, né, então a gente fala assim que nasceu no coração de Deus, porque é um projeto muito lindo onde a gente, eh, iniciou, né, por causa dessa conexão entre nós duas, pela questão da presença no campo, por sermos mulheres. Então, assim, a ideia do Espora é ajudar outras mulheres Olha que que estão bacana. começando agora no campo, principalmente na área comercial, que às vezes não sabem os desafios que vão passar aí pela frente, para preparar essas mulheres para o mercado de trabalho. Então, assim, preparar como, né? Compartilhando nossas histórias de vida, os nossos O desafios, dia a nossos dia, a aprendizados, rotina de o vocês, nosso né? dia a dia, a nossa rotina. Então, a ideia é essa, ajudar outras mulheres, né, a ser presença que funciona o campo. Uma presença positiva, né? Positiva. Desfazer eh, essa ideia, esse preconceito de que mulher é limitada ou que mulher não dá conta, né? Que mulher não entrega. Sim, sim. Ou que a mulher vai, de repente, ali desvirtuar, né, alguma família, alguma coisa nesse Uhum. sentido, né, Ilane? É isso Que mesmo. bacana, parabéns pelo projeto de vocês. Obrigada. A gente precisa muito disso. Ilane, dentro desse tema ainda de mulher, né? Uhum. Você já enfrentou alguma questão sobre assédio? Já sim.
E, nossa, foi uma situação bem constrangedora, porque era um produtor, assim, bem de idade mesmo. E aí ele já tem a fama, assim, sabe, lá na região, de ser uma pessoa desagradável, de assediar, sabe, as agrônomas que iam lá na fazenda. E aí, engraçado, foi depois de um tempo de eu atender ele já sabia que eu era casado, já me conhecia, Já sabia da sua já sabia da postura. minha postura. E eu, gente, mas eu não dei nenhuma brecha pra esse cara fazer esse tipo de coisa comigo. Não precisa ser da brecha, né? É da pessoa mesmo. Então, eu fiquei bem irritada mesmo com a situação. E aí, enfim, aí eu compartilhei, sabe, com o meu gerente a situação, falei o que tinha acontecido e falei que não dava mais para atender aquele produtor, porque toda visita era um constrangimento maior Não e foi só uma vez, então. não foi só uma vez, foram, sei lá, Uhum, eu acho que eu suportei até a quarta vez, depois eu tive que uhum. relatar isso pro meu Aquela gestor. coisa mais velada ou chegou a ter alguma coisa mais. Ah, não, assim, Aquelas, Deus me livre, eu ia dar aquelas um empurrão. conversinha velada? É, aquelas Vai conversinhas que dá fiada certo? mesmo, tipo, me chamando pra tomar um vinho com ele na casa dele, coisa do tipo assim, ai, vamos, sei lá. Porque assim, eu gosto muito de dar lida no campo, andar de plantadeira, andar no pulverizador. E aí, às vezes, ali, que a pessoa achava que. Achava não, né? Fingia que achava que era uma brecha pra alguma coisa de, tipo, pra brecha de assédio. E Uhum. aí eu falei, poxa, não dá, tá muito constrangedor, mesmo pondo ele no lugar dele de uma forma educada, é claro, eu não consigo ser grossa, ríspida com as pessoas, mas assim, sempre me posicionei muito bem, nunca dei Uhum. abertura pra nada. Só que era dele isso já, Aninha, ele já tinha a fama na região. É a Falei essência dele, né? assim, a essência dele. E era um cara que não comprava tanto assim. Falei, poxa, não vale a pena eu passar por isso aqui, não. Aí eu comecei com o meu gestor, falei assim, passa pra outra pessoa, porque eu não É. E quero. ainda que ele comprasse, né? Porque estava ferindo seus Eu não sou princípios, a sua obrigada, né? integridade, Não né? sou obrigada. Isso mesmo. Ilane, na área comercial tem muito essa. A gente fala assim, ah, em vendas pode tudo, né? Pode em tudo, pode blefar, pode mentir, até infelizmente alguns vendedores, né, tem essa fama de, ah, você conversa de vendedor, tá mentindo para fechar um Sim, negócio. sim. Qual que é a dica que você dá para quem está nos assistindo de como discernir aquilo que é jogo de mercado, jogo de negociação, e Uhum. aquilo que já vai para um abuso psicológico mesmo? Nossa, excelente pergunta. Assim, eu sempre gostei de ser muito transparente, assim, com os meus produtores, né, com os meus clientes. E é claro, quando você cria um relacionamento com eles e você não tem uma condição tão boa, não tá tão bem no mercado comercialmente que eu falo, eles abrem, né, os preços, falam assim, ó, a concorrente tá, sei lá, 10% mais barato que você, eu não vou comprar de você, não. E me abre a condição. Então, assim, eu não gosto de forçar o cliente a nada, sabe? Eu gosto de Uhum, mostrar assim, ó, meu trabalho é assim, assim, assim. Se você trabalhar comigo, né? Tipo assim, esses vão ser os benefícios, o meu acompanhamento vai ser assim. Mostro quem eu sou, a profissional que eu sou. uhum, E aí, nisso, ele escolhe se vai querer comprar de mim ou não. Mas eu acho que coisas do tipo empurrar produto no produtor rural, ou então eu preciso bater a meta, tem que vender isso aqui. Tô nem aí se ele precisa ou não, se tá numa fase de aplicar esse produto ou não, mas eu vou vender isso aqui pro produtor, porque eu já tenho abertura, né? Ele vai comprar de uhum, mim, ele confia em mim. Então é uma uhum, coisa que eu não tenho coragem de fazer e eu sei que acontece muito no campo. Então uhum. vai muito assim, acho que da consciência mesmo, do profissional que você é, da construção que você fez do seu relacionamento do início até aqui com o produtor rural. Uhum, Então, pelo menos eu me posiciono dessa forma, sabe, Aninha? uhum. Bacana. Ilane, hoje quando você olha assim para sua mãe, para suas irmãs, você tem duas irmãs? Tenho 3. Três irmãs, Aham. todas mulheres? Todas mulheres. Oh, meu Deus. Quando você olha para elas hoje, se você pudesse evitar que elas vivessem, né, suas irmãs principalmente, vivessem algo que você viveu para chegar no ponto que você chegou hoje, o que que você evitaria? Ah, Se você pudesse blindar elas, sim. proteger elas de alguma coisa que você viveu, o que seria? Nossa, que pergunta profunda, né. E eu oro muito a Deus, sabe, para que realmente elas não vivam muitas das coisas que eu vivi. Acho que realmente, igual eu te falei, assim, era tão complicado para mim, até minha alimentação era difícil, acredito que também essa parte Você aí chegou a passar falta de alguma coisa? sim. Chegou a ir para a escola com fome? Sim, já cheguei. Então acho que isso mesmo, sempre orar a Deus para que elas tenham tudo, sabe, assim, pelo menos o básico, Uhum, questão de
de alimentação, de inteligência também para lidar com algumas coisas. A gente é imaturo, né? Em certas situações, ainda mais que você nunca viveu. Então, assim, Senhor, direciona minhas irmãzinhas nas escolhas delas. Então, eu oro muito para que Deus venha. A outra não é pequena, né, a Joyce? A gente praticamente viveu juntas muitas coisas, né? Mas tem as outras que As estão menores. chegando no mundo agora, né, digamos assim. Então, eu oro para que elas tenham... Apesar que a minha mãe é uma pessoa... Eu falo assim, mãe, eu acho que é a maior educadora que existe nesse mundo. Porque ela é mãe solteira, mas ela ensina tudo pra gente, sabe? Como a gente lidar com muita coisa. É sua Então, inspiração, sua ela mãe? é minha maior inspiração. É. Como mulher, Manda um como recadinho para cristã. ela. Ai, meu Deus, será que eu vou conseguir? Consegue. O que você falaria para ela? Olhando para a Ilane hoje, toda a trajetória de vocês, tudo que vocês viveram, né? É uma mulher guerreira, como você já não a conhece ainda, mas pelo que eu percebo, é uma grande mulher. Ela é. Hoje, olhando para sua vida, e agora que você vai ser mãe, né? Você já Nossa. é mãe, né? Sim. O que você falaria para ela agora? Mãe, agora, né, com o seu primeiro netinho vindo aí, eu quero ser pelo menos, sabe, 30% do que a senhora é, como mãe, como mulher de fé, né? Toda essa fé que a senhora carrega aí no peito. O maior legado que a senhora deixa para mim, para minhas irmãs, é a fé da senhora, essa garra. Então, eu quero dizer que você tem a maior admiradora da sua vida, que sou eu, e que a senhora possa continuar me ensinando a ser, sabe, forte, essa mãe de princípios, que eu venha ser um pouquinho do que a senhora é para o meu filho, que eu tenho certeza que ele vai ser uma eu tô falando filho, mas eu não sei, né? Filho ou filha, né? Vai ser alguém, né? Vai ser alguém de valor nesse mundo. Um instrumento de Deus nessa terra. Te Vai amo sim. muito. Beijo. Que bom, coisa bonita. Ilane, para a gente finalizar, se você pudesse resumir a sua história em uma mensagem para quem está nos ouvindo, qual seria a dica que você daria para elas? Independente se é homem Sim. ou mulher. A primeira dica é você acreditar em si mesmo, né? Você acreditar no seu potencial, você acreditar que você pode chegar lá, você acreditar que se você tem um sonho, se Deus implantou um sonho no seu coração, não é à toa. Corra atrás disso, sabe? Faça acontecer, tenha fé, e assim não deixa que ninguém, nada nem ninguém, diga o contrário do que eu tô dizendo para você agora. Acredite em você. E claro, né, que sem Deus a gente não chega em lugar nenhum. Então eu acredito que com Deus na frente, você acreditar em você, você consegue sim a realizar qualquer coisa, Aninha, qualquer coisa. Tudo é possível Tudo ao é que crer. possível. Não existe limites, né? Não existe Pelo limites. contrário, é além dos limites, além dos limites. Ilane, muito obrigado. Fiquei muito feliz em te receber aqui, né? Muito feliz pela sua história. Sou muito grata a Deus por ter caminhado um tempo com você, né? Nós trabalhamos juntas, né? Numa empresa por Sim, algum tempo. Então a Ilane sempre era aquela que a gente olhava, admirava e pensava, nossa, vou colocar determinada pessoa para andar junto com a Ilane, né? Para ser ali a mentora. Então é alguém que inspira, viu? Sou grata a sim. Deus Uai, pela sua Aninha, vida. e você não é diferente, né? Você é uma referência como profissional, como mulher, mulher de Deus. Então eu desejo que esse projeto, né, alcance muitas pessoas. Você falou tanta coisa aqui profunda, real, que pode transformar vidas. Então, eu estou participando, mas eu vou assistir esse podcast depois para Assista. anotar algumas frases que você falou, até para levar para a turma também, porque é muito sincero, sabe? O que você transmite. Você é muito inteligente, as palavras tão bonitas, meu Deus do Oh, céu. meu Deus. Então, que você continue sendo essa mulher de Deus, Amém. inspiração para todas nós. Sou sua fã, você sabe disso. Você tem muitas mulheres aí que eu conheço que também, inclusive encontrei com uma hoje cedo. Falei, vou tá caninha, tá? Assiste nós lá. E ela mandou eu te dizer também que é sua fã, que deseja todo o seu Obrigada. sucesso e que Deus abençoe esse projeto, Amém. que venha abençoar muitas outras mulheres, muitos homens também, abençoar as pessoas. Obrigado pela oportunidade. Foi uma honra para mim estar aqui com você, viu? E a admiração aqui é recíproca. Desejo todo sucesso do mundo para você, para sua família. Obrigada, Ilane. Ó. Obrigada, Indona. Bom, pessoal, esse foi o Você Pode Além dos Limites. E hoje nós percebemos aqui que histórias como a da Ilane nos mostram que o que nos move não é a nossa origem.
A nossa origem não determina onde nós podemos chegar, mas o que vai determinar é a força que nós colocamos naquilo que está internamente dentro de nós. Outra coisa que eu tiro como exemplo aqui, Ilane, é que as pessoas que estão à nossa volta determinam muito de onde nós vamos chegar. Sim. Então, você que nos assistiu, se esse episódio falou com você, né, comunicou uma mensagem de alguma forma, compartilhe, se inscreva no nosso canal, Ana Paula Monteiro, ative o sininho, se inscreva, compartilhe esse link, seja aí canal de bênção na vida de alguém, seja ferramenta de transformação na vida de alguém, faça essa mensagem chegar além dos limites desse único episódio. Nos siga também nas nossas redes sociais, né? @anapaula.monteiro.pc. Ilane, deixa o seu arroba também, se o pessoal quiser te seguir. Se você não segue ainda Ilane Agro, já mete o dedo aí para seguir Isso a aí. gente, viu? Compartilho minha lida, meu dia a dia no agro. Compartilho também não só criação de conteúdo técnico, mas meu perfil é humanizado também. Falo das experiências, dos desafios que eu tive até aqui e você vai ser muito bem-vindo me seguindo lá, Ilane Agro. É isso aí, pessoal. Nosso muito obrigado. Continue com a gente. A cada episódio, uma nova história, uma nova inspiração, uma nova prova de que você pode além dos limites. Eu sou Ana Paula Monteiro e quero aqui te agradecer por nos acompanhar em mais um episódio. Tchau, tchau. Forte abraço.